Olá a todos, bem-vindo ao canal Atec PT. Hoje eu vou aguçar a sua curiosidade novamente. Vamos rever juntos tudo que foi descoberto em Marte até agora. Começaremos entendendo por que Marte é um planeta tão fascinante. Ele é muito frio e está coberto de poeira avermelhada. Mas eu imagino que não seja esse o motivo de tanto fascínio. Por outro lado, Marte tem semelhanças com a Terra. Há vulcões, ravinas, planícies, entre outros. Segundo os cientistas, canais também podem ser encontrados lá. Esses canais parecem ter sido esculpidos por rios e córregos há muito tempo. E para aprender mais sobre este planeta, a NASA enviou 5 veículos robóticos, chamados rovers, ao longo de vários anos. Mas para que servem esses rovers? E o que exatamente eles encontraram lá? Sojourner, Spirit, Opportunity e Curiosity foram os primeiros rovers implantados em Marte. E o 5º rover de Marte da NASA, Perseverance, pousou no planeta vermelho em fevereiro de 2021. De acordo com a NASA, ele continua a rota de seu antecessor. Como lembrete, este explorou a superfície marciana em 2012. Enquanto falamos, esses 2 rovers ainda estão em Marte. Os rovers ajudam os cientistas a entender do que são feitas as diferentes partes do planeta. Marte é composto de muitos tipos diferentes de rochas. Cada rocha é composta por uma mistura de elementos químicos. Um rover pode se mover por diferentes áreas e assim estudar as diferentes composições químicas de cada rocha. Essas composições nos falam sobre os ambientes que modificaram essas rochas ao longo do tempo. Com isso em mente, várias descobertas foram feitas pelos rovers. Vamos começar com os feitos pelo Curiosity. Ele pousou próximo a uma montanha de rocha sedimentar com quase 5 km de altura. Este tipo de estrutura tem as rochas mais antigas, e cada camada é um resultado das condições de um determinado momento. Quando o rover subiu a montanha de 1.300 pés, coletou dados de lagos antigos. Eles estavam em uma cratera apelidada de Gale. Esses lagos provavelmente estiveram lá por milhões de anos, se não mais. Mas se os lagos não estão mais presentes, como este rover conseguiu coletar os dados? Mesmo que os lagos tenham secado, o rover pôde ver restos das camadas de lama de 1 milímetro de espessura. Elas foram depositadas nos lagos provavelmente ano após ano. Os dados dizem ainda mais sobre esses lagos. É provável que às vezes eles tenham secado, e com a mudança climática, eles voltaram. Lembre-se de que o Curiosity não foi projetado para detectar vida. Ele tinha que determinar se Marte reunia todas as condições necessárias para promover a vida. Condições como fontes de água, carbono e energia permanecem favoráveis à vida. Durante seu primeiro ano de missão, ele fez a descoberta de um local apelidado de Yellowknife Bay, que já abrigou um antigo lago. De acordo com o extrato mineral feito no local, a água do lago não era nem muito ácida e nem muito salgada. O rover também encontrou carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo, entre outros. Ele também descobriu fontes potenciais de energia para a vida microbiana lá. Além disso, concluiu que antigamente Marte tinha carbono. Este gás foi encontrado em rochas e solos. Provavelmente havia o suficiente para servir de matéria-prima para a vida. Este rover descobriu que as rochas da cratera Gale tinham uma diversidade de moléculas orgânicas. Existe a possibilidade de que essas moléculas contendo carbono sejam pedaços de moléculas orgânicas mais complexas. Elas se degradaram ao longo de bilhões de anos. Também é possível que elas tenham sido enterradas lá por muito tempo e posteriormente reapareceram na superfície graças à erosão, por exemplo. Mas o que deixou a NASA animada com essa descoberta? O fato dessas moléculas estarem disponíveis tornou o ambiente ainda mais propício à vida. Observadores na Terra há muito afirmam ter visto metano na atmosfera de Marte, bem antes da chegada dos rovers no planeta vermelho. A NASA ainda estava bastante cética. Ela achava que o metano era rapidamente destruído por outros elementos químicos. O Curiosity, no entanto, está equipado com um sensor especial para o metano. O rover foi capaz de detectar um baixo nível de metano. No entanto, até o momento, a fonte de metano em Marte é desconhecida. Uma das últimas descobertas foram as tempestades de poeira. Como na Terra, o vento sopra constantemente em Marte, deixando muita poeira para trás. Este fenômeno, às vezes, se transforma em nuvens enormes, e por sua vez, essas nuvens absorvem a luz solar, ao ponto de aquecer. Tal tempestade aconteceu em 2018, e o Curiosity foi capaz de presenciar isso no local. Mesmo com uma atmosfera tão fina, o vento é capaz de mover poeira. Dunas
Dunas de areia foram descobertas em Marte na década de 1970 da Terra, mas o rover observou a areia se movendo ao vento enquanto estava lá. Por outro lado, essas análises não foram unânimes. Os cientistas anunciaram até agora que várias das amostras coletadas de Marte são ricas em um tipo de carbono. Este tipo está na Terra, associado a processos biológicos. Embora interessante, esta descoberta não indica necessariamente vida antiga em Marte. Os cientistas ainda não encontraram evidências conclusivas. Por exemplo, formações rochosas sedimentares produzidas por bactérias antigas, ou uma diversidade de moléculas orgânicas complexas formadas pela vida. Enquanto isso, o Perseverance não ficou ocioso por sua vez. Vários dados já foram coletados por ele. Eles levaram a outras descobertas, e isso se deve, em grande parte, à nova navegação do rover. A NASA usou um mapeamento inovador a bordo. Ela então os cruzou com os dados fornecidos por Supercans. Isso tornou mais fácil localizar a zona de pouso do Perseverance enquanto descia, especialmente porque Marte é um terreno navegável difícil. Esses dados serão de fato inestimáveis para o planejamento de futuras missões. Durante essas buscas, duas rochas foram identificadas pelo rover. Elas foram apelidadas de Maas, que significa Marte, e Iaego, que significa diligente. Acontece que ambas as rochas têm uma tremenda semelhança com as rochas de basalto da Terra. A Supercan usa tecnologia de emissão atômica de plasma induzida por laser. Usando um telescópio conectado a um espectrômetro, ele pode medir a luz deste plasma e assim reduzir as composições químicas de uma rocha. E essas rochas têm as mesmas composições que o basalto da Terra. Nos atrevemos assim a imaginar um ambiente aquático que desapareceu da superfície marciana. Durante sua busca, o Perseverance descobriu outra rocha. Ela é escura e lisa. Também tem agradado as mentes dos cientistas. Após algumas análises, a NASA acredita que esta rocha foi esculpida pela erosão natural. Isso sugere que água corrente pode ter existido neste planeta. Esta descoberta também confirmou a presença de água no planeta vermelho, mas resta saber se as formas de vida podem ter evoluído nele. Sherlock é um dispositivo de detecção de composição mineral e orgânica da Perseverance. O rover foi capaz de identificar moléculas contendo carbono em certas rochas usando o Sherlock. Em dezembro de 2021, a NASA anunciou que moléculas orgânicas haviam sido identificadas no planeta. Essas moléculas estão de fato na cratera do Jezero, que a Perseverance ainda está lá até hoje. Embora pareça promissor, a NASA, no entanto, especifica que essa descoberta mais uma vez não é suficiente para provar a vida em Marte. Segundo ela, a identificação dessas moléculas não deve ser considerada como prova de vida. Também podemos falar sobre bioassinatura. A presença de matéria orgânica em qualquer planeta não significa necessariamente que a vida existiu lá. Eles podem muito bem ser resultado de um mecanismo não biológico, mas geológico. De qualquer forma, esses dois rovers continuam fazendo explorações em Marte, e estamos longe de imaginar o que eles ainda podem encontrar por lá. Pois é, amigos, chegamos ao final do nosso vídeo. Qual é para você a descoberta significativa feita até agora em Marte? Sinta-se livre para deixar um comentário. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até a próxima para o outro tópico no ATEC PT.